conta a história que havia um senhor que morava num vilarejo. Um senhor muito trabalhador, um senhor muito sábio, que trabalhava muito, que estudava muito, que tinha uma horta linda, tinha uma biblioteca espetacular, era muito respeitado, muito reconhecido. Todo mundo via a beleza da biblioteca e da horta dele. O vilarejo estava lá tranquilo da vida, o senhorzinho tranquilo, quando de repente chega um louco na cidade e começa a passar por tudo enquanto é lugar e destruir tudo. Passa em cima da horta do senhorzinho e faz aquela loucura com a horta, detona a horta. O senhor fica meio macambuzo, meio triste, mas segue insistindo, mas não sendo suficiente, chega uma praga. E na hora que chega a praga, termina de destruir com toda a horta dele. A horta secou total. Esse senhor foi ficando tão triste, tão desiludido, tão chateado da vida, que ele resolveu largar a casa e ir embora. Foi embora. Perdeu a casa, perdeu a horta, perdeu tudo. Foi para viver no meio do mato, perto do bosque, perto da cidade, do vilarejo. E estava lá, meio assim, como que um andarilho, quando de repente escutou uma voz de pedido de socorro, um gemido. Ai, igualzinho um servo que estava gemendo uma vez e que ele curou um servo. Aí ele olhou, na hora que ele olhou, não era um animal feito que ele tinha curado da outra vez. Na verdade, era alguém da realeza. Muito bem arrumado, muito bem, né? Um príncipe. E ele cuidou, foi por meio da floresta, colheu ervas e cuidou e tratou, né, desse príncipe do mesmo jeito. Na hora que o príncipe ficou bem, ele zarpou. Zarpou e voltou de novo, né, para o povoado e contou para todo mundo o que tinha acontecido, e esse senhor começou a ficar famoso. As pessoas começaram a procurar, como era muito difícil do médico chegar no povoado, as pessoas começaram a chamar ele para os partos, na hora que os animais também ficavam doentes, chamava, na hora que alguém ficava doente, chamava. E ele foi ficando tão renomado, que começou a ficar difícil dele ir buscar as ervas. Então ele começou a plantar as ervas ali perto da onde mesmo, ali no mato onde que ele estava vivendo, na floresta onde ele estava vivendo. E de repente ele tinha uma horta de ervas maravilhosa. E na hora que ele viu, e ele tinha se dado conta, ele tinha se transformado naquilo que ele sempre tinha desejado, que era um grande curador, a serviço da vida. Essa é a história do louco. O louco do tarô, o louco que vive em nós, o louco que agora está pronto para fazer a mudança, para fazer diferente, para chegar num lugar mais confortável, mais do jeito da nossa cara. E assim o louco vai percorrer toda uma jornada, passando por todos os arcanos, até chegar no mundo, fechando um ciclo, conquistando. Então eu contei essa historinha para introduzir, né, esse desafio que nós estamos começando agora, que é viver do tarô. É possível viver do tarô? Né? Eu sou Andréia do Urso, eu sou taróloga, eu tenho várias outras, eu tenho uma extensão universitária de psicologia transpessoal, eu sou formada em administração, tenho também uma extensão universitária para trabalhar com mulheres, sou reikiana, sou terapeuta de frequência de brilho, tenho outras, sou consteladora, né? Fiz o curso da leitura corporal, trabalho com os registros acásticos, e quanto mais eu vou me movimentando com tudo isso, mais eu vou vendo como é que essa terapia alternativa, as terapias holísticas, elas fazem todo o sentido e estão transformando as pessoas de uma forma belíssima.
e como é que ela vem sendo necessária cada vez mais e como que as pessoas cada vez mais estão procurando os terapeutas. Né? O mundo está gritando por mudança, as pessoas querem fazer diferente. A pandemia chegou dando uma sacudida e falando, olha, tem que fazer diferente. Não dá mais para fazer do jeito que a gente está fazendo. Vamos fazer de uma nova maneira. E o próprio movimento antes da humanidade já era um movimento de busca, assim, de uma coisa diferente, né? Nós estamos, assim, cheios de desafios. Se a gente for olhar, as terapias estão em todos os lugares, né? As pessoas fazem, além de terapias, elas fazem coach, fazem consultorias, mentorias, porque as pessoas estão com esse desejo. As terapias alternativas, as terapias holísticas, elas cresceram, né, se a gente for pesquisar no Google, nos últimos 2 anos, 450%. É uma loucura. Tem uma reportagem da Jovem Pan falando de uma plataforma que foi criada de terapeutas que cresceu 600%. Então, assim, é um boom que está acontecendo, tanto por necessidade quanto por acesso que as pessoas estão tendo a isso, né? E o tarô também é uma ferramenta terapêutica, né? Desde o movimento de Jung, que isso ficou claríssimo, né? Tem um livro, inclusive, que chama o tarô, Jung e o tarô, né? Então, assim, ficou cada vez mais evidente e mais claro o tanto que o tarô faz o movimento. E mesmo assim, depois de Jung, ainda teve uma época que ele vivia cheio de preconceito, escondido, mas o tarô agora está chegando com uma força assim total, né? Se a gente for lá na busca do índice de interesse ao longo do tempo do Google, antes, quando a gente olhava lá a avaliação do Google, era assim, o índice é de 1 a 100. O interesse pelo tarô ficava ali entre 40 e 50. Nesse último ano, está em 80, 90. O tarô está chegando assim de todos os lados. Se a gente for procurar e pesquisar, tem gente julgando. Aqui em Belo Horizonte tem um restaurante que você vai e ali, na hora que você recebe seu drink e seu tira-gosto, você também recebe uma carta do tarô, uma mensagem. Então, agora ele está chegando em todo lugar. Ele chega pela internet, as pessoas não têm mais vergonha de falar que foram ao tarô, não tem que ir escondido. E estão reconhecendo o tarô como uma ferramenta terapêutica, né? Porque o tarô faz esse movimento de trazer do meu inconsciente para o meu consciente orientação e esclarecimento. E faz um movimento interno belíssimo, de cura, de conexão, de eu comigo mesmo, com a minha alma, o que eu quero, né? Da maneira que eu quero. O tarô, ele é, vamos dizer assim, ele é uma grande oportunidade do momento. Porque, primeiro, né, a gente faz o caminho no caminhar. Então, o pouquinho que eu vou começando do tarô e vou começando a colocar em prática, ele já começa a fazer uma mudança na minha vida e eu já posso começar a colocar ele a serviço da vida, né? Hoje nós vamos aprender aqui, no primeiro dia do desafio, nós vamos aprender o arcano da personalidade, o arcano regente da personalidade, da alma, e os anos que vão ter acontecimentos significativos na vida da pessoa. Isso já é um atendimento que você pode fazer, né? Eu lembro na minha segunda turma online, teve uma aluna que logo que ela aprendeu isso, naquela semana ela já começou a fazer para as pessoas e ela falava, não, eu cobrava R$50 só para fazer isso. E falava, aí ela olhava qual que era o arcano regente, pegava o livrinho dela lá, né? Se eu não sei nada, eu compro lá um mitológico, se eu gosto de mitologia, que é um tarô clássico, eu compro um de Marcelle, vem com um livrinho, né? Nós vamos falar aqui o significado de todas as cartas, mas se fica difícil de memorizar, quem não cola não sai da escola. Eu vou lá e vou ler, meu arcano regente, o arcano regente de fulano é isso. E aí eu posso descrever tudo aquilo ali e aquilo vai fazer sentido. E à medida que eu vou me aprofundando nos estudos do tarô, eu vou podendo e eu vou me aprofundando, eu vou aprendendo mais, eu vou me conectando mais, a minha intuição vai ficando mais forte, a técnica vai ganhando fluidez, eu vou conseguir fazer com mais leveza, com mais prazer. E vamos dizer assim, a voz que fala assim, né, na orelhinha da gente, fica falando mais vezes, e eu vou aumentando o meu preço. Na hora que você assustar, você vai estar cobrando mais de R$200 a consulta.
E você imaginou o que é isso em uma semana? O que é isso em um mês? Isso se você quiser viver só do tarô. Quando eu comecei, eu não comecei assim. Eu comecei como uma renda extra. Na verdade, quando eu comecei porque me recomendaram. Falaram, vai estudar o tarô, você precisa estudar o tarô. E aí eu fui estudar o tarô e fiz um grande movimento. Eu fiz o primeiro curso, depois fiz outro que eu gostei. Eu achei bom e eu quis aprofundar. E aí eu fiz outro curso e aprofundei mais, e aí fiz outro curso e aprofundei mais. E depois eu comecei a colocar as cartas como uma renda complementar. Porque eu estava lá trabalhando em restaurante, num outro movimento, e usava aquela ferramenta como um complemento mesmo ali da minha renda. E a vida foi seguindo e foi continuando, e as coisas foram crescendo, né? E eu então, hoje, eu não só coloco o tarô como profissionalmente, né? Como eu dou aula de tarô e como eu tenho cursos gravados de tarô. Então, assim, é uma coisa que ela vai tomando corpo, vai tomando forma, pode crescendo e vai crescendo na vida da gente. Nós vamos então, eu quero assim falar para vocês, né, como é que nesse desafio nós vamos aprender, depois da terceira aula, você vai estar apto a responder, fazer um atendimento para uma questão específica, tendo assim um entendimento de tudo que você fez. Você pode não fazer rápido da primeira vez, mas você vai saber fazer. Né? Você vai poder falar com a pessoa qual que é o arcano regente dela, da personalidade, da alma, os anos marcantes ou que vão marcar a vida dela, e isso já é um verdadeiro atendimento. Então, assim, eu te convido para me acompanhar, né? Nós vamos agora começar, vamos passar pelas cartas rapidamente, vou ensinar esse movimento e aí depois eu vou passar o para casa, que é você fazer um atendimento do arcano regente para você e para outras pessoas. Para quê? Para ter dúvidas, deixar as dúvidas, deixar os comentários, para na hora que a gente tiver a próxima aula, eu poder responder as dúvidas. Então, é importante a gente, dentro do desafio, para poder chegar no lugar que a gente quer, fazer também a nossa parte, que é seguir as orientações que eu estiver dando. Então, nós vamos combinar esse movimento assim. Então, vamos primeiro, né, passar eu vou disponibilizar também, vocês vão receber um material a respeito dos arcanos, com o material do jogo, o material da explicação de como é fazer o arcano regente, para facilitar, né? Porque a gente escuta aqui, daí a pouco a gente esquece. Então vocês vão receber esse material também e vão ficar bem de boa. Então vamos passar pelos arcanos, né? Nós começamos falando lá do louco. Então o louco é isso, ele se joga, ele é ousado, ele vai mudar, aquilo não estava legal, não estava bom, então ele tem aquele desejo de fazer diferente, ele é despojado, ele é descontraído, ele está querendo ser feliz, ele está querendo ser alegre, ele é despreocupado, ele quer fazer a partir do coração dele, né? O louco, ele fala bem assim, desse movimento assim, se eu estiver falando de um lado assim negativo, eu vou estar falando uma displicência, né? Do excesso de confiança, de ousadia, de imprudência, né? O louco, se eu estou olhando, eu estou vendo os excessos dele. Mas esse desejo, ele coloca a bagagem nas costas dele, já fui, eu vou. Se eu não mudei agora, com certeza daqui a pouco eu vou mudar, né? Então o louco, ele perde essa abertura, o estar aberto. O estar aberta para o novo, para o inusitado, para o mundo. Do louco, eu tenho o mago, né? A maestria. O mago é aquele que quer atuar, que quer realizar, é aquele que tem energia primordial, energia primeira, para começar ou recomeçar qualquer coisa. Em cima da mesa, da mesa de trabalho dele tem todos os naipes. Falando então que ele pode começar no emocional, no mental, no espiritual, no físico, em todos os aspectos ele pode fazer esse movimento de mudança, de começar ou recomeçar, né? De mudança não, de atuar, né? De começar. A energia primeira, ele tem lá o símbolo do infinito na cabeça dele, todas as possibilidades, ele recebe uma energia do céu, ancora ela na terra com a outra mão, tá vendo? Aqui ó, com a outra mão. Então assim,
a energia primeira disponível. O lado negativo seria assim, você estar um pouco iludida, não enxergar, né? Não também ficar paralisado, não fazer o movimento, né? Querer também trapacear, o embusteiro, né? Querer, dentro desse movimento de maestria, fazer a magia de iludir os outros. A papisa ela é uma sábia, né? Ela tem um conhecimento numa mão, o papiro, o trigo na outra, sabe se nutrir, tem a intuição, ela está ali refletindo, ela sabe a hora exata de usar, de atuar, de agir, de levantar, de fazer. Ela não age por impulso, nem por imprudência, ela só age na hora que ela tem que agir, ela escuta mais do que ela fala, né? É uma mulher sábia. A papisa refletiu, eu posso criar, né? A criação vem pela imperatriz, aquela que gesta, que cria, gesta e cria projetos, né? Está conectado com a mãe terra, com a terra. A terra tem essa energia criadora, vital, né? Essa conexão, esse acolher. Ela tem um escudo, ela sabe se defender. Nesse caso aqui, nesse baralho, ela pisa na lua, porque ela é prática, ela é dinâmica, ela é esperta, ela é criativa. Ela reconhece os potenciais dela, ela tem o cetro na mão. Então é isso. E se ela criou, o imperador vai poder realizar. O imperador é o dono do reino, né? Ele que determina, que faz, que realiza, que concretiza, que determina limites. Às vezes ele coloca tantos limites que ele fica rígido, duro, quadrado, inflexível, né? Às vezes o imperador chega falando pra gente que eu preciso ser mais flexível, né? Que eu não preciso ser tão quadradona, que eu posso ir além dos meus muros, do meu né, castelo, né? E se eu encontrei com a imperatriz, com o imperador, eu posso fazer uma reconciliação, uma conciliação, unir os dois, né? O Papa está aí abençoando o céu e a terra, o sol e a lua, o dia e a noite, fazendo a conciliação dos opostos, né? Abençoando aquilo que dá por vir. Quando a gente pensa no Papa, né? No Papa mesmo, lá no Vaticano, a gente lembra do quê? A gente lembra de valores, a gente lembra de crenças, a gente lembra de respeito, é tudo isso mesmo, né? São os nossos valores, as nossas crenças, a união de céu e terra, eu poder estar lá ancorada, lá conectada com o céu, ancorada aqui na terra, e poder fazer assim, a imagem de Deus, né? O Papa fala bem isso assim. E se eu fiz essa conciliação, eu posso então fazer uma escolha amorosa comigo mesma através dos enamorados ou os amantes, the lovers, que normalmente é um baralho que tem um homem e 2 mulheres, ou um homem e 3 mulheres, que é o verbo é decidir, mas mais do que decidir é fazer escolhas amorosas, uma decisão a partir do coração, né? Está conectado com o que minha alma quer, com o que o meu desejo passa, né? E até que ponto, né? Eu também tô disposta a assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas que partem a partir do coração. E se eu escolho e decido, eu posso avançar com o carro, dando a direção, né? Eu ainda continuo aqui com o masculino e o feminino, 2 cavalos, um branco e um preto. Quem que é o condutor do carro da minha vida? Da carruagem, tá? Às vezes eu estou chamada também de carruagem. Sou eu mesma que estou dando a direção, o rumo, o avançar, o buscar integrar esses 2 movimentos. E se eu avancei, né? E eu posso então, através da justiça, equilibrar o caminho do meio, né? Nem só de um lado, nem só do outro. Ela está aqui com a balança dela, pesando os prós e os contras. Isso é certo, isso é errado, isso é meu, isso é do outro. É um agir desapaixonadamente, um centramento, o caminho do meio, a responsabilidade pelos meus atos, uma carta muito de causa e efeito, né? O que eu faço e os meus atos e a consequência do que eu vou ter. E se eu me equilibrei, eu posso me aprofundar no eremita.
encontrar o meu mestre interior, o meu guia, né? O eremita já percorreu um longo caminho, ele tem uma grande sabedoria, ele já encontrou a própria luz interior. E com essa luz interior, quando eu me recolho no meu silêncio, quando eu faço esse movimento, muitas vezes está falando desse recolhimento mesmo, né? O eremita ele é lento, ele é devagar. Mas eu vou lá para o meu íntimo, o eremita ele é lento, mas ele permanece sempre. Quando então eu me deparo com todo o meu interior e faço esse aprofundamento em mim mesmo, vem a roda da fortuna pedindo uma mudança, fazendo assim, faz um pouquinho. Claro que a roda da fortuna também fala do destino, né, da roda do destino. Então assim, é claro que esse movimento da roda da fortuna tem hora que eu estou lá em cima, que tem hora que eu estou lá embaixo, que está falando desse destino, dessa coisa, mas está falando, faz um pouquinho diferente, muda, né? Mas muda um pouquinho, não fica repetindo igual um ferrinho de dentista no mesmo lugar, não, faz um pouquinho diferente numa jornada evolutiva, né? Vê se o destino, se você faz essa mudança, o destino pode te talvez ajudar um pouquinho dentro do seu movimento. E se você faz isso, né, esse movimento da roda que gira, eu posso reconhecer a minha força. Vem a carta da força, é uma carta que é uma mulher que abre a boca de um leão, né, que reconhece o leão interior dela, reconhece também os leões exteriores. Aqui é como se ela estivesse controlando o leão, mas na verdade é para a gente reconhecer a força que ela tem, que ela consegue até controlar um leão. Não é falar que eu tenho que controlar o meu leão interno, nem os externos, não. Na verdade, nós não temos controle de nada, né? Nesse baralho aqui, lá atrás, ó, tem inclusive uma sacerdotisa que controla um dragão, né? Porque a carta da força também fala muito de violência, fala muito da sexualidade, fala muito da brutalidade da força. Mas o verbo da força é o amansar. Qual que é a força que amansa? É o amor. Então reconheça a sua força e através da sua força você pode realmente fazer a diferença. E se eu posso fazer a diferença no mundo, talvez eu possa fazer um sacrifício voluntário em prol de um bem maior. Esse é o lado bom do enforcado, é poder fazer um sacrifício voluntário em prol de um bem maior. Um movimento temporário que eu faço e não ficar pendurada eternamente toda a vida e mais 6 meses. Não, quando eu fico pendurada toda a vida e mais 6 meses, eu posso estar pendurada porque eu estou na dependência de alguma coisa, eu posso estar pendurada porque eu estou amarrada a alguma coisa, eu posso estar pendurada porque eu estou estrategicamente aguardando o movimento de desamarrar o meu pé e virar o 4, o imperador, aquele que realiza, que concretiza, porque na verdade o enforcado ou pendurado, ele só está com um pé amarrado, os outros estão desamarrados. Então na hora que ele quer, ele pode desamarrar o pé dele e fazer a mudança radical que ele tanto deseja com a morte, né? A morte é uma mudança radical que eu quero, não é nada que ninguém faz comigo, é o ceifador que vem cortando tudo que precisa cortar para que o novo possa surgir. E o novo surge como um anjo, né? Depois da tempestade vem a bonança, a temperança, né? É um anjo que traz uma transformação alquímica, que é uma serenidade, uma coisa que eu tenho um pé na água, um pé na terra, a razão e a emoção. É um movimento no tempo do povo lá de cima, onde que tudo pode estar certo, onde que tudo traz essa serenidade, né? Essa aceitação, essa transformação alquímica. E se eu estou dentro desse movimento, eu posso chegar no diabo e escutar os meus desejos, né? O verbo do diabo é o querer, mas é claro que o diabo também vai falar das nossas tentações, porque o diabo fala das coisas que nós viemos viver no mundo, do mundo, né? As coisas mundanas, então, das relações, das paixões, do tesão, da ira, dos sentimentos, do dinheiro, das dependências, dos vícios, de tudo que nós viemos, das trocas que nós vivemos, do trabalho, de tudo que nós vivenciar no mundo. Mas ele tem sempre essa pitada do excesso, né? Dessa coisa assim, do diabo. E se eu, então, passo pelo diabo, né? Eu posso, então, fazer um movimento de reconstruir.
de uma nova maneira, porque eu já vou estar pronta para fazer de uma nova maneira. Então é como se chegasse vamos dizer assim, o grande Zeus e jogasse a torre toda no chão. Falar, é hora de reconstruir. Você já está pronta para uma base mais sólida, mais adequada. Não dá mais para ficar vivendo dentro dessa torre. Já tem que viver um outro movimento, uma outra coisa. Então vamos reconstruir, renovar, refazer, ressignificar. E se eu faço tudo isso, eu preciso de esperança. A estrela chega para falar que eu tenho a minha estrela guia me guiando, que eu posso acreditar, que eu posso ter fé, que eu posso confiar. E se eu acredito, eu posso fazer o último mergulho nas minhas profundezas, no pântano do meu coração e da minha vida e ver o que ainda está oculto, o que eu ainda não pude olhar, que está obscuro, e trazer clareza e claridade, né? Superar os meus medos, escutar a minha intuição e com isso esclarecer com o sol tudo que eu preciso esclarecer, trazendo força, vitalidade, confiança, transparência, amor. E com isso, então, eu posso despertar, acordar para a vida, né? Fazer uma avaliação e uma consolidação. Como é que eu fui vivendo até hoje? Como é que eu quero viver lá na frente? E arar a terra do meu coração para poder plantar sementes daquilo que eu quero colher lá na frente. E deixar de plantar também aquilo que eu não quero mais na minha vida. E se eu faço tudo isso, missão cumprida, eu posso ir para o mundo e conquistar. Fechar um ciclo para começar outro. E talvez já esteja na hora do louco chegar no vilarejo, revirando tudo e falando, vamos partir para outra. Vamos para o mundo, vamos ousar, vamos fazer diferente. Não dá mais para continuar igual. Então, passamos pelas cartas todas, então agora nós temos que achar o nosso arcano regente. Como é que nós vamos achar o nosso arcano regente? O nosso arcano regente, nós precisamos da nossa data de nascimento. Vamos lá fazer? Então é assim, eu nasci no dia 22 de janeiro de 1961. Então, eu vou ter que somar 22 mais 1 mais 1961. Vai dar quanto? Vai dar 1962, 1962 com 22, 1984. 1984, agora o que a gente chama no tarô é reduzir. Então, 1984 é 1 mais 9 mais 8 mais 4, que vai dar 10, 18, 22. 22. 22. Quando eu chego, esse aqui então vai ser o meu arcano da personalidade. Mas o meu arcano de alma eu tenho que reduzir, porque ele tem que ser menor que 10. Então, se eu tenho que reduzir de novo, 22, 2 mais 2 é igual a 4. Então, esse aqui é o meu arcano da alma. Né? O arcano da personalidade, ele está falando das influências na vida da pessoa, mostrando as possibilidades do destino, dos nossos talentos, dos nossos desafios. O arcano da alma vai falar mais de uma questão assim da missão de vida, do propósito de vida, né? Então, eu tenho aqui o louco e tenho aqui o imperador, né? Os dois. E aí eu posso também, né, calcular os anos de significado, né, desde que eu nasci. Como é que eu calculo os anos de significado desde que eu nasci? Eu vou somar o ano que eu nasci, 1961, mais o meu arcano de alma, mais 4. Então, o primeiro ano foi 1965. Aí eu somo 4. O segundo ano foi 1969. Aí eu somo 4 de novo,
foi 1973. Aí eu somo 4 de novo, vai ser 1977. Aí eu somo 4 de novo, aí vai ser 1981. E assim eu vou até, se Deus quiser, os 90 com saúde, talvez um pouquinho mais com saúde, para ver quais são os anos que vão ter acontecimentos significativos na minha vida. E se você olhar e observar, isso é a realidade. Então, esse é o primeiro, né? Se você tá aí, o para casa que eu tô te dando é o quê? Eu falei um pouquinho do imperador, eu falei um pouquinho de cada carta, né? Você vai fazer o quê? Você vai ver qual que é o significado, né? Qual que é o movimento? Se eu olhar aqui, né, para o meu arcano da personalidade, o louco é aquele que percebe, está sempre renovando, sempre fazendo diferente. Foi para um ciclo, fechou um ciclo, foi para outro ciclo, fechou outro ciclo. E ele acaba chegando no curador. Vamos fazer esse link com a minha vida, né? Na hora que eu olho para trás, eu já fiz de tudo um pouco na vida. A minha vida foi mudando assim, né? Então, primeiro eu fui bancária, depois eu trabalhei com administração, com habilitação em comércio exterior, que foi o que eu me formei. Depois eu fui trabalhar com medicamento, aí eu virei técnica de farmácia. Depois eu fui trabalhar em restaurante. Depois eu tinha uma escola de natação. Na hora que eu estava na escola de natação, eu comecei a me formar terapeuta paralelamente. Sempre primeiro comecei por mim, para cuidar de mim, e depois comecei a fazer os atendimentos como atividade complementar. Então, é como se o louco estivesse fazendo um movimento na minha vida o tempo todo. E como se tivesse, né? Qual que é o propósito da minha alma? O imperador. Eu vim para realizar. E realizar para o povo a serviço da vida. E é isso que eu faço, gente. Eu sou uma terapeuta a serviço da vida. Eu vivo realizando, né? Me colocando em movimento, cada hora um movimento novo, diferente. Na hora que eu olho, isso tudo faz sentido para mim. E quando eu olho os anos marcantes, também faz sentido para mim. Qual que é a tarefa de casa? Qual que é o dever de casa que eu quero que você faça? Eu quero que você faça o seu e faça o de outras pessoas. E com o material que eu te mandei e com o material que você tiver ou que você não tiver, ou consultando no Google, que você chegue a uma conclusão do seu arcano de personalidade. Quando o arcano, que a gente faz a redução, que o arcano de alma é menor que 10, o arcano de alma e o arcano da personalidade vai ser o mesmo. E tá tudo bem, não tem problema. É só refazer a leitura para os dois. E tá de boa. Então, assim, você vê que esse é o primeiro passo, né? Feito eu falei, a minha aluna lá, ela já começou logo só com isso aqui, cobrar os R$50 dela. Então, assim, nós ainda temos muito para estudar, muito para aprender e para colocar o nosso valor da nossa consulta lá em cima, né? E hoje em dia, gente, igual nós estamos fazendo esse desafio aqui online, a gente pode trabalhar online. Nossa vida tá liberdade. Eu posso viajar, semana que vem eu vou viajar, eu posso atender à distância. Eu posso resolver passar uma semana no sítio e de lá fazer meus atendimentos, dar minha aula, né? Eu posso fazer, eu tenho clientes fora do Brasil e eu não preciso falar inglês não, tá, gente? Que tá cheio de brasileiro e português. Eu tenho clientes portugueses, eu tenho clientes brasileiros, em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos, aonde mais? Na Espanha, na França. Então, assim, é possível você fazer esse movimento. E o movimento online te dá uma liberdade maravilhosa. Mas como é que esse povo vai me pagar? Vai pagar em dinheiro mesmo, em real mesmo. A maioria toda me paga em real. Quando, por muito difícil, muito raramente, um PayPal também já resolve e tá fácil. Então, assim, hoje a gente não tem limite, nem, né? E o tarô, ele me dá uma possibilidade daquele movimento, né? Se eu não quiser trabalhar o dia inteiro, eu não preciso. Se eu quiser só trabalhar 2 horas por dia, eu faço só 2 consultas por dia. Se eu quiser trabalhar mais, eu vou fazer mais consultas por dia. Eu posso fazer o atendimento ao vivo e posso fazer ele também. A pessoa deixa pergunta, deixa o que ela quer e eu posso depois mandar para ela ou áudio ou vídeo do jeito que eu quiser.
Então, assim, não preciso nem naquele momento. Então, e se eu aprendi, gente, todo mundo pode aprender. E se eu estou aqui dando essa aula, quer dizer que o campo, feito eu falei lá no princípio, está lotado de gente para ser atendido, querendo movimento. Então, é uma grande oportunidade a gente poder viver do tarô. É como que eu vou fazer isso? Né? É no caminho que se faz a caminhada. Na próxima aula, nós já vamos começar a nos aprofundar no jogo. E na terceira aula, com certeza, você já vai ter feito a leitura do jogo todinho. Porque você vai entender a técnica. Amanhã, nós vamos começar com a técnica. Né? Amanhã não, na próxima aula, que a próxima aula não é amanhã, na próxima aula nós vamos começar. E eu te espero na próxima aula. Eu estou te esperando. Até lá.